Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. O meu nome é António Saraiva Lima e comigo está, como habitualmente, o investigador Carlos Gaspar. A jornalista Teresa de Sousa vai continuar de férias até ao final do próximo mês e, por isso, esta semana voltamos a receber com muito gosto a Madalena Meire Rezende, professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Muito bem-vinda, Madalena. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e por regressar aqui ao Diplomatas. Estamos a gravar este episódio pouco depois do meio-dia de quarta-feira, dia 29 de abril. Vamos continuar a acompanhar o que se passa no Médio Oriente, nomeadamente o conflito entre Estados Unidos e Irão, que cumpriu na terça-feira 2 meses. Queremos analisar o impasse na mesa das negociações, olhar para o que saiu do encontro de líderes europeus da semana passada em Chipre e dar nota da realização de eleições nos territórios palestinianos. De seguida vamos tentar perceber o que é que se está a passar no Mali, que tem sido palco de ataques jihadistas, e no final deste episódio teremos ainda tempo para um comentário sobre a visita do rei Carlos III aos Estados Unidos. Para quem nos ouve desse lado, não se esqueça de que pode enviar perguntas e sugestões de temas para debate aqui no Diplomatas. Basta enviar um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcasts@publico.pt. Já passaram 2 meses desde o dia em que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irão, depois de várias semanas de caos, de bombardeamentos que afetaram vários países do Médio Oriente e da contínua subida dos preços do petróleo e do gás natural. Neste momento há um acordo de cessar-fogo em vigor, mas estamos perante um impasse na mesa das negociações. Na frente energética, os Emirados Árabes Unidos decidiram abandonar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e a OPEP+, em nome do interesse nacional. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, decidiu que não valia a pena enviar uma delegação de negociadores até Islamabad, no Paquistão, no passado fim de semana. Responsabiliza o Irão por não haver avanços concretos nas negociações. Entretanto, o regime iraniano enviou uma nova proposta que pretende um acordo rápido para a reabertura do Estreito de Hormuz à navegação e o adiamento da discussão sobre o programa nuclear iraniano para uma fase subsequente. Trump e o seu governo, que nos últimos dias têm estado mais focados em lidar com o caso do atirador que quebrou a barreira de segurança no jantar de correspondentes da Casa Branca, não parecem ainda assim muito agradados com a proposta de Teherão, insistem na ideia de que o Irão não pode ter uma bomba nuclear. O Wall Street Journal noticiava esta quarta-feira que Trump quer estender o bloqueio naval no Estreito. E reagindo à forma como Washington está a conduzir as negociações, Friedrich Merz, chanceler alemão, afirmou numa conversa com estudantes que, uma vez que os Estados Unidos carecem de uma estratégia verdadeiramente convincente nas negociações, estou a citar, uma nação inteira está a ser humilhada pela liderança iraniana. Carlos, eu começava por perguntar se concorda com esta afirmação de Merz, que a Casa Branca está a ser humilhada pelos guardas da Revolução. Não concordo, mas é interessante que o chanceler alemão queira fazer essa declaração. Neste momento, o chanceler alemão está a tentar posicionar-se como o porta-voz das elites europeias na relação com os Estados Unidos e a tomar posições mais vincadas e mais críticas em relação aos Estados Unidos. É uma novidade. Desde o chanceler Helmut Schmidt que não havia um chanceler capaz de criticar frontalmente Washington. Suponho que a razão seja essa, seja uma questão de... Trump, aliás, já respondeu, disse que Merz não sabe do que é que está a falar. Provavelmente não sabe. Os alemães têm relativamente poucas informações sobre as conversações e, ao contrário do que acontecia no passado, não compreendem muito bem o que é uma guerra moderna. Estão outra vez a fazer a sua aprendizagem, é um tema ao qual certamente teremos que voltar. A situação no terreno, o que o Merz disse é aquilo que os bem-pensantes dos dois lados do Atlântico decidiram, que era a realidade. Os Estados Unidos perderam a guerra e o presidente dos Estados Unidos não sabe o que é que há de fazer e quer sair a todo custo. É isso que está, aliás, na maior parte da imprensa e na narrativa dos comentadores. A realidade, como de costume, é um pouco mais complicada. A realidade é que, como disse o António, o Irão fez uma proposta que divide o processo das conversações em 3 fatias. Primeiro,
consolidar o cessar-fogo. Depois, abrir o estreito de Hormuz, isto é, pôr fim ao bloqueio norte-americano. E, finalmente, mais tarde, conversar sobre o programa nuclear. Aparentemente, a resposta dos Estados Unidos é que não, a prioridade é o programa nuclear e não vão levantar o bloqueio ao estreito de Hormuz, o que significa que entendem, e na minha opinião entendem bem, que o Irão, além de estar dividido internamente, e pela primeira vez há sinais públicos, quer no Parlamento iraniano, quer na imprensa iraniana, de que há divisões formais entre várias facções acerca das conversações, não só está dividido, como está a fazer bluff. Está a fazer bluff. O Irão não tem condições para resistir a um bloqueio prolongado. Não tem condições nem políticas nem económicas e, portanto, perante a continuação do bloqueio naval norte-americano, vai ter que decidir se capitula ou salva o regime. Essa questão vai-se pôr. É uma situação muito parecida com aquela que existia em Brest-Litovsk em março de 1918, quando Trotsky, como agora Arakchi, vai às conversações com as potências centrais, com os alemães e com os austríacos, defender uma posição de nem paz nem guerra. A Rússia bolchevique não capitula, mas deixa de fazer a guerra porque não tem capacidade para fazer a guerra contra os exércitos das potências centrais. E os generais alemães o que decidem é avançar na Ucrânia. E aí Lenin desautoriza Trotsky, que é o seu comissário para a política externa, e decide capitular para salvar o regime bolchevique. É um pouco a mesma situação que se está a repetir no Irão, e nesse sentido, o chanceler alemão, de facto, não sabe do que é que está a falar, embora tenham sido generais alemães que tenham respondido à situação em Brest-Litovsk com eficácia. Madalena, nós aqui na semana passada, aqui no Diplomatas, antecipámos a reunião de chefes de governo de Estado da União Europeia em Chipre, que também contou com líderes do Líbano, da Síria, do Egito, da Jordânia, com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo. No comunicado final do encontro, António Costa, presidente do Conselho Europeu, reafirmou que os 27 defendem a reabertura o mais rapidamente possível do Estreito de Hormuz, sem portagens ou restrições, assim como o respeito pelo direito internacional e princípio da liberdade de navegação. Costa sublinhou ainda que a situação no Líbano é preocupante e merece a atenção da União Europeia, e por isso pede que o cessar-fogo também se aplique no território atacado por Israel. O que é que destaca da cimeira da semana passada? Bom, eu acho que a cimeira é bastante... Enfim, que o sítio foi bastante bem escolhido para indicar o clima da cimeira, ou pelo menos o objetivo da cimeira, que é tentar inaugurar uma era pós-Orbán em que a União Europeia consegue, de forma mais unânime, responder aos desafios, enfim, da guerra generalizada que se tem instalado no mundo. E o primeiro sinal dessa tentativa de inauguração foi a aprovação do pacote de ajuda à Ucrânia de 90 mil milhões, que Orbán tinha vetado durante algum tempo, e no fundo afirmar ou reafirmar que a guerra da Ucrânia é uma guerra europeia, em que de facto são os europeus que produzem a maior parte do apoio, enfim, a Kiev, e que depois da derrota de Orbán esse apoio vai ser ainda mais, mais estável, digamos assim. E, portanto, com esse mote, as discussões sobre uma União de Defesa Europeia tiveram lugar. Há várias propostas em cima da mesa. A primeira é a questão, enfim, da clarificação da cláusula de assistência mútua, o artigo 42.7 do tratado, que viria, assim, enfim, tornar mais fácil uma resposta mais rápida da União Europeia às crises nas suas fronteiras, pelo menos, e depois, obviamente, reiterar a vontade de começar a falar sobre um eventual Conselho Europeu de Defesa, um
enfim, baseado nas cláusulas de flexibilidade em que nem todos os membros da União Europeia teriam que fazer parte, mas em que também os membros da Europa que não fazem parte da União Europeia, a Ucrânia, o Reino Unido e a Noruega, pudessem também fazer parte. A ideia é também tornar mais claro como é que se poderia encontrar uma fórmula de decisão europeia nestas questões que não implique, por um lado, a unanimidade dos Estados-membros, por outro lado, trazer parceiros essenciais para a defesa europeia e encontrar uma via alternativa a estas cimeiras que são aparentemente cada vez mais morosas e cada vez menos eficazes. E em relação à situação no Médio Oriente, ficamos aqui com a ideia de que esta cimeira acontece tarde demais, tendo em conta a necessidade da União Europeia ter uma resposta conjunta àquilo que está a passar no Irão. Concorda com esta ideia ou não? Eu não sei se é tarde demais ou se é difícil para os europeus, enfim, mesmo agora, de conseguir responder à situação, que é uma situação, como vemos, do ponto de vista das negociações, em que eles estão completamente de fora e nem sabem sequer o essencial. E, portanto, acho que os europeus fizeram a semana passada, no sentido de Reino Unido e França darem sinais de que estão dispostos para fazer parte da solução para manter o Estreito de Hormuz aberto depois, enfim, do fim dos 2 bloqueios. É a resposta certa, mas não vem, contudo, no contexto das cimeiras europeias. Claramente, cada vez mais as respostas às crises internacionais são dadas no contexto da União Europeia através de conversações bilaterais, até mesmo do famoso E3, e, portanto, estas respostas institucionais, enfim, vamos ver se terão relevância suficiente para substituir, digamos, as respostas das diplomacias nacionais, cada vez são mais relevantes para, enfim, no sistema internacional. Carlos, no sábado houve eleições autárquicas na Cisjordânia e em Deir al-Balá, na faixa de Gaza. Neste último caso foram as primeiras eleições no enclave desde 2006. Em termos gerais foram as primeiras eleições nos territórios palestinianos desde do cessar-fogo na guerra iniciada após os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023 contra Israel. Os candidatos leais a Mahmoud Abbas, líder da autoridade palestiniana, venceram a maioria das votações. Pergunto-lhe o que é que podemos retirar deste ato eleitoral, se ele é sobretudo simbólico. O que é que acha? Sobretudo, dando-nos uma indicação de que não são tudo más notícias e de que, apesar de tudo, a Fatah, o principal partido da autoridade palestiniana, o partido do presidente Abbas, está em condições de não só ganhar as eleições na Cisjordânia. O Hamas boicotou as eleições locais sem resultados, não houve variação na participação eleitoral na Cisjordânia e conseguiu ganhar uma eleição em Gaza, onde não havia eleições há 20 anos e de onde o Hamas expulsou a Fatah antes da sua tomada de poder no enclave. Mais uma vez o Hamas não se candidatou e os candidatos que, sem usarem a bandeira do Hamas, são próximos do Hamas, tiveram uma votação muito reduzida. Nem mais nem menos, é isso que está em cima da mesa, são estes resultados eleitorais, são, apesar de tudo, os melhores resultados eleitorais possíveis na conjuntura e, sobretudo, dão uma indicação importante sobre a reconstrução de Gaza. A reconstrução de Gaza tem de começar por ser política, tem de começar pela reconstrução da comunidade política palestiniana, finalmente livre do terror do Hamas e dos bombardeamentos constantes de Israel. Nesse sentido, é um primeiro passo interessante. O Hamas está fora de jogo do ponto de vista político. Há 2 ou 3 anos ninguém daria isso por adquirido e, sobretudo, o Fatah voltou. Gaza, o que também não era evidente e, sobretudo, não era a estratégia nem do Conselho da Paz que os Estados Unidos criaram, nem de Israel. Pois, eu ia lhe perguntar se Israel tem interesse nessa reconstrução da comunidade política em Gaza e na Cisjordânia, no caso. Devia ter, com certeza, em primeiro lugar porque é uma democracia, em segundo lugar porque a alternativa é a tensão permanente
e com golpes terroristas e represálias armadas recorrentes. Não é uma boa política para nenhum Estado. Muito bem, do Médio Oriente vamos até África. Um ataque coordenado entre rebeldes tuaregs e jihadistas ligados à Al-Qaeda contra várias cidades do Mali resultou na morte do ministro da Defesa, Sadio Camara, e forçou o presidente do país, Assimi Goïta, a fugir. As Forças Armadas malianas e os paramilitares russos do Afrika Korps, sucessores do antigo grupo Wagner, foram apanhados de surpresa. A situação é incerta no país africano. Madalena, eu perguntava-lhe se esta junta militar que governa o Mali está a pagar cara à queda do mito da segurança russa, como escrevia aqui há uns dias o jornalista António Rodrigues no Público. Não sei se ainda é um mito, mas de facto enfraquecida está de certeza, e há uma coordenação inédita entre os separatistas tuaregs e as forças jihadistas que não inauguram, nada de muito bom para o Sahel, que de facto se tornou uma nova fronteira estratégica. Mas também, nos dá alguma indicação que aparentemente o enfraquecimento da Rússia na Ucrânia é também, espelhado pelo enfraquecimento da Rússia e dos seus exércitos informais no norte da África. E, portanto, há aqui um arco de instabilidade nesta região entre Burkina Faso e o Níger, que torna mais fácil esta união entre o jihadismo e as forças separatistas. E, portanto, de facto, o que se vê também é uma ausência do Ocidente. A França está ausente, tinha sido substituída pelas missões da União Europeia e da ONU, mas, de facto, este teste da exportação do modelo russo, que existe também na Líbia e na República Centro-Africana, está a provar não ter força suficiente para fazer face a estas forças, que são forças de desordem, sem dúvida, e que o colapso estatal está à porta. Penso que é um teste para ver como é que esta influência russa em África se consegue E faz sentido a Europa voltar a meter-se nesse espaço, nomeadamente França, como referiu, aproveitando este, não sabemos se é vazio de poder ou se é enfraquecimento das forças russas, no caso? Penso que poderia ser uma oportunidade, penso que sozinha não poderá fazê-lo, ou seja, talvez em colaboração com os Estados Unidos essa substituição seja possível, mas acho que estamos longe disso. Portanto, o que se vê no momento é de facto um colapso estatal, um caos na região e nada de bom para as populações, não é? Portanto, poderá estar em cima da mesa de facto uma fraccionalização do Estado maliniano, com negociações sobre o poder territorial das várias, onde estas forças têm mais poder, e uma incapacidade de manter a unidade nacional. Muito bem, vamos terminar a nossa conversa com a visita de Estado do rei Carlos III aos Estados Unidos. Num discurso no Congresso americano, na terça-feira, o monarca britânico saudou o vínculo inquebrável entre os dois países, apelou à reconciliação e renovação entre Washington e Londres face aos grandes desafios internacionais, pediu tolerância, liberdade e igualdade, reiterou o apoio britânico à NATO e à Ucrânia. O que é que achou deste discurso e desta visita, Carlos? Fantástico. A visita, em primeiro lugar, que está programada há muito tempo. Esta visita é o primeiro ato, é a abertura das comemorações dos 250 anos da Declaração de Independência norte-americana, que vão culminar certamente em 4 de julho. Mas começam com a visita do rei inglês aos Estados Unidos, a Washington e a Nova Iorque. E a visita ocorre, efetivamente, quando as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido estão num ponto particularmente baixo, que permitiu de resto ao embaixador britânico dizer que hoje em dia a verdadeira relação especial, a special relationship inventada pelo Winston Churchill, é entre os Estados Unidos e Israel. E não era apenas uma observação irónica, era mais do que isso. Mas é justamente nesta conjuntura muito complicada para as relações entre Londres e Washington que o rei Carlos III se revelou como um político, como um responsável político com uma voz com grande autoridade, ao contrário da sua mãe, que nunca fez, ao longo das décadas, um discurso que tivesse qualquer relevância política. E o rei Carlos III foi ao Congresso dos Estados Unidos não só fazer aquilo que tinha que fazer, defender a Aliança Atlântica, que é uma instituição criada
pela Grã-Bretanha, imposta por Londres a Washington, o AUKUS, o novo acordo entre a Austrália, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que é fundamental para a segurança marítima no Pacífico e também, obviamente, as relações especiais em todos os domínios críticos da investigação, dos armamentos e por aí fora, mas mais importante do que isso, ele fez um discurso que é uma lição política sobre como responder à ameaça ideológica desta corrente do Make America Great Again. A sustentação, o programa político do presidente Trump e do vice-presidente Vance é contrapor uma concepção reacionária do que é o Ocidente a uma concepção moderna do que é o Ocidente. Vance veio a Munique o ano passado dizer isso, Rubio voltou a Munique para dizer a mesma coisa este ano. Os dirigentes norte-americanos, os dirigentes republicanos, arrogam-se o direito de reocidentalizar a Europa, porque na Europa as democracias pluralistas estão a perder o contacto com os valores ocidentais. E o rei Carlos III foi ao Congresso, com um grande êxito, dizer aos congressistas norte-americanos e aos norte-americanos que o apoiaram vivamente, 13 ovações de pé, que o Ocidente não é aquilo que Trump e Vance e Rubio dizem que é, que o Ocidente é a defesa da liberdade, do Estado de Direito, do checks and balances, da divisão de poderes institucionais no Estado democrático, mas é também a defesa coletiva e o multilateralismo na NATO, nas Nações Unidas, que o rei citou, o diálogo interreligioso. Ele tem, aliás, a vantagem sobre aqueles personagens de ser o chefe da Igreja Anglicana e disse isso no dia seguinte a um encontro entre a arcebispa de Cantuária e o Papa americano, e também a ecologia, a defesa dos valores ambientais, e que tudo isso, essa versão decente do que é o Ocidente, essa versão conservadora decente do que é o Ocidente, é aquela que ele, Carlos III, que ninguém pode suspeitar de ser um esquerdista desvairado, nem um membro do Partido Democrático norte-americano, é essa concepção conservadora que ele, o rei Carlos III, defende perante a concepção reacionária de Trump e de Vance. Foi um grande sucesso e mostra aos vários dirigentes europeus que não é preciso andar a rastejar para defender nos Estados Unidos aquilo que são efetivamente os valores comuns da comunidade transatlântica. Mas não é estranho ouvir o Partido Republicano, este Partido Republicano, a aplaudir essas críticas implícitas? Vance não aplaudiu sempre, não aplaudiu quando o rei Carlos III defendeu a Ucrânia e não aplaudiu, salvo erro, no diálogo interreligioso. Mas, sim, o rei, é assim que se faz. É isso que é um sucesso político, é o rei Carlos III pôr os congressistas republicanos a aplaudir-o de pé quando ele diz o contrário daquilo que o Presidente dos Estados Unidos e o Vice-Presidente dos Estados Unidos lhes dizem. Madalena, como o Carlos bem referiu, a chamada relação especial entre Estados Unidos e Reino Unido vive um momento difícil, pelo menos a nível político. Trump não perde uma oportunidade para criticar Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, que também está com os seus próprios problemas internos por causa da nomeação de um embaixador para os Estados Unidos. Eu perguntava-lhe se esta aproximação, digamos assim, de Trump a Carlos III, se isto significa alguma coisa para o futuro da Special Relationship, ou se é apenas Trump também a cumprir alguns dos seus sonhos pessoais, porque ele nunca escondeu a admiração pela família real, já foi 2 vezes ao Reino Unido em visita de Estado. Sim, de facto, a família real é um grande asset do Estado do Reino Unido, enfim, em várias frentes, mas aqui com os Estados Unidos e com Trump em particular há aqui uma enorme... Aliás, uma coisa que eu notei é que eles tomaram 2 vezes chá ao chegarem, portanto achei que tinha sido apropriado. E já agora deixa-me fazer um parênteses, porque acho que foi o Daily Mail que fez um texto
em que no fundo foi ver a ascendência tanto do rei como de Donald Trump e descobriu que eles eram primos há não sei quantas gerações, e Trump retweetou esse texto do Daily Mail com muita alegria. Exato, as origens europeias de Trump é algo que ele aparentemente tem bastante orgulho e Mas nós devemos explorar. É pelo lado alemão ou pelo lado escocês? Não sei, não confirmei. Exato, pode ser dos dois lados, não é? Exato. Mas de facto é uma diplomacia de Estado ao mais alto nível que consegue de facto uma vitória que, enfim, as tensões entre o governo trabalhista de Keir Starmer, que está de facto nas ruas da amargura, e Donald Trump, essas tensões que, enfim, também se tornaram mais visíveis pelo apoio que Trump dá ao partido de Nigel Farage e que, enfim, está aparentemente a ter sucesso, ainda não nas urnas, mas pelo menos nas sondagens, pode substituir, de certa maneira, as relações entre os governos. Muito bem, meus caros, já não temos tempo para mais. Muito obrigado aos dois pelos vossos comentários, pela vossa companhia. Madalena, é um gosto recebê-la aqui no Diplomatas sempre. Esperamos voltar a contar consigo num futuro próximo. E muito obrigado a quem nos esteve desse lado a ouvir. Não se esqueçam de comentar o podcast, de enviar as vossas perguntas. Nós regressamos para a próxima semana com mais um episódio e mais um convidado. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.